Um dos primeiros negros a se tornar presidente na história de África, Nelson Mandela. Nelson Mandela tornou-se o primeiro presidente negro na África do Sul. Olá pessoal, este é o canal África Minha TV. Sejam todos bem-vindos, mas antes disso, deixe o seu like no canal, subscreva-se no canal, compartilhe o vídeo para nos ajudar a trazer mais vídeos e conteúdos novos no canal. Nelson Mandela, nascido aos 18 de julho de 1918, adquiriu o nome de Nelson Mandela quando fazia o ensino primário. Ele tinha um nome muito difícil de pronunciar, que os ocidentais, até os professores, não conseguiam pronunciar o nome dele. Se chamava Roli Lafla, que sua professora, por ter dificuldades em pronunciar o seu nome, passou a chamá-lo Nelson Mandela, atribuindo esse nome para que fosse fácil para que os colegas, em geral, conhecessem o nome dele e ele se tornasse mais popular. E de seguida, cursou o curso de Direito, com objetivos de ser advogado para defender o seu povo, porque ele foi um grande lutador. Ele lutava contra o apartheid, não queria a diferenciação entre os povos e entre a população em geral. Naquele período, Nelson Mandela vivia numa comunidade em que havia distinção entre a raça negra e a raça branca, e deixava muito triste o Nelson Mandela. Ele, não se sentindo satisfeito, começou a lutar pela liberdade do povo, pela igualdade e pelos direitos da pessoa negra. Quando passava a fase do rito da iniciação, também ficou conhecido como Madiba, que significava um líder. Este nome também deu forças para o Nelson Mandela para lutar contra a causa do apartheid, como também para lutar a igualdade da raça branca e a raça negra. Aos 23 anos de idade, como era habitual na sua tribo Tembo, arranjar casamento para os jovens, o tio de Nelson Mandela arranjou-lhe um casamento com uma moça com quem ele não queria se casar. Sentindo-se injustiçado pela decisão da sua tribo, Nelson Mandela acabou ficando sem escolhas e fugiu da sua tribo para Joanesburgo, onde trabalhou como vigia noturno e cursava lá o curso de Direito. Na universidade em que cursava Direito, Nelson Mandela era o único negro da turma, mas mesmo assim, com a discriminação, com a falta de apoio dos seus colegas, ele era visto como um negro, porque naquela época os negros eram vistos como lixo, não eram considerados gente. Consideravam os negros como uma raça que não era digna de se juntar à raça branca. Mas Nelson Mandela não ficou para baixo, continuou lutando pelos seus direitos, pelos direitos da igualdade da raça, pela igualdade da distinção entre a raça negra e a raça branca. Porque Nelson Mandela acreditava que todos deveriam ser vistos com a mesma cor, raça, origem, independentemente da sua orientação sexual. Ele acreditava que todos pudessem viver num país livre de democracia, em que eles pudessem conversar independentemente das diferenças da sua raça. No ano de 1962, Nelson Mandela fugiu do seu país e deslocou-se para outros países com objetivos de adquirir mais fundos para formar uma comitiva militar para lutar contra a discriminação e lutar contra a igualdade da raça branca e a raça negra. Alguns anos depois, o seu país considerou Nelson Mandela como um fugitivo e também consideraram Nelson Mandela como um sabotador. E de seguida ele foi preso. Ficou 27 anos preso, ele e alguns líderes também que lutavam pela causa e acreditavam que sim, era possível viver num país
Depois de 2 anos, a sua liberdade ficou pronta, mas Nelson Mandela recusou-se sair da prisão porque ele queria que todos os políticos que foram presos juntamente com ele fossem soltos também. Ele recusou-se sair da prisão por várias vezes. Nelson Mandela foi um grande homem. Nelson Mandela fez história. Nelson Mandela deixou o seu legado hoje e para sempre. Nelson Mandela, infelizmente, perdeu a sua vida aos 5 de dezembro de 2013. Mas mesmo assim, nós devemos continuar com o legado de Nelson Mandela. Podemos sim viver num mundo melhor, independentemente das nossas diferenças. O nosso vídeo fica por aqui. Por favor, não se esqueçam de compartilhar o vídeo, assim irá nos ajudar a trazer mais conteúdos para o canal. E até a próxima! Um dos primeiros negros a fazer história... Não.